Olá, meus nobres amigos e seguidores, estamos aqui mais uma vez, sempre trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. E hoje, nessa temperatura aqui agradabilíssima, que é um friozinho gostoso, uma garoa maravilhosa aqui em Iguape, nesse sítio, diante dessa paisagem maravilhosa, vamos continuar recebendo uma palavra que vem do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. Hoje chegamos ao Salmo 106, a fidelidade de Deus e a fragilidade humana. O Salmo 106 é um poderoso convite à reflexão sobre a fidelidade de Deus, mesmo diante da fragilidade e da rebeldia humana. Nesse devocional, vamos explorar como a misericórdia do Senhor se manifesta apesar dos erros e falhas do seu povo. Se você deseja fortalecer sua fé, aprender com os erros do passado e a confiar mais no amor de Deus, este devocional vai falar ao seu coração, à sua mente. Então, assista até o final e descubra como esse salmo pode transformar a sua vida espiritual e renovar sua confiança na graça de Deus. Então, como eu sempre falo, esses devocionais servem também para você ter um momento a mais com a palavra de Deus. Na correria do dia a dia, às vezes negligenciamos a leitura da palavra de Deus. Mas a leitura da palavra de Deus é maravilhosa, nos traz alento, nos traz direção, nos traz reflexão. E esse salmo não é diferente. O Salmo 106 aqui de 48 versículos, Embora sejam 48 versículos, vamos ler para que você aprecie essa leitura. Então, convido você a abrir sua Bíblia e acessar seus tablets, enfim, acessar o Salmo 106 e acompanhar a leitura comigo. Eu tenho dito sempre que tenho feito uma opção quase que constante pela versão NVI, a nova versão internacional. Então, Salmo 106, diante dessa paisagem maravilhosa, você está vendo aqui no fundo a chuva caindo, Agora aumentando um pouquinho com o vento, nós vamos apreciar esse devocional e a leitura do Salmo 106. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio quando o salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te junto com a tua herança. Pecamos como os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. No Egito, nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas. Não se lembraram das manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o Mar Vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. Salvou-o das mãos daqueles que os odiavam, das mãos dos inimigos o resgatou. As águas cobriram os adversários, nenhum deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas e a ela cantaram louvores. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que pediam, mas mandou sobre eles uma doença terrível.
No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, daquele que fora consagrado ao Senhor. A terra abriu-se, engoliu Datã e sepultou o grupo de Abirão. Fogo surgiu entre os seus seguidores, as chamas consumiram os ímpios. Em Horebe, fizeram um bezerro, adoraram o ídolo de metal. Trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cã e feitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Por isso, ele ameaçou destruí-los. Mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar que a sua ira os destruísse. Também rejeitaram a terra desejável, não creram na promessa dele, queixaram-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Assim, de mão levantada, ele jurou que os abateria no deserto e dispersaria os seus descendentes entre as nações e os espalharia por todas as outras terras. Sujeitaram-se ao jugo de Baal Peor e comeram sacrifícios oferecidos a ídolos mortos. Provocaram a ira do Senhor com seus atos e uma praga irrompeu no meio deles. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo e a praga foi interrompida. Isso lhe foi creditado como um ato de justiça que para sempre será lembrado por todas as gerações. Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá e por causa deles Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus e Moisés falou sem refletir. Eles não destruíram os povos como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. Prestaram culto aos seus ídolos que se tornaram armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e as suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, sacrificado aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se por suas ações. Por isso, acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança. Entregou nas mãos das nações e os seus adversários dominaram sobre eles. Os seus inimigos os oprimiram e os subjugaram com o seu poder. Ele os libertou muitas vezes, embora eles persistissem em seus planos de rebelião e afundassem em sua maldade. Mas Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu o seu clamor. Lembrou-se da sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Fez com que os seus captores tivessem misericórdia deles. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Ajunta-nos dentre as nações para que demos graças ao teu nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. Que todo o povo diga amém. Aleluia. Que salmo maravilhoso que conta um pouco da história de Israel, de suas murmurações, de suas rebeliões, mas ao mesmo tempo a fidelidade de Deus. O Salmo 106, sem um autor conhecido, tem como temas centrais a infidelidade e rebelião do povo de Israel e a misericórdia inabalável de Deus. Foi composto por uma confissão da história de Israel desde o Egito até a terra prometida. Ele contrasta os pecados do povo com a fidelidade divina, concluindo com um pedido de salvação e uma doxologia. Como eu disse, não há indicação do autor no próprio Salmo, mas ele é contextualizado no período de Davi, sendo parte do grupo dos salmos que celebram a arca,
um trecho do hino que ele entregou a Asaf, conforme está registrado no primeiro livro de Crônicas, capítulo 16. O Salmo 106 é o último do quarto livro do Saltério. Como eu disse a princípio, o livro de Salmos, que tem 150 salmos, são divididos em grupos, em capítulos, né? Em livros. E esse Salmo 104 finaliza o quarto capítulo, o quarto livro do Salmo, né? Então, em contraste, ele é um memorial do pecador, em contraste com o Salmo 5, que é um memorial do Redentor. A partir da referência a essa situação, ele é um convite à gratidão pela bondade e pelo amor eterno de Deus, mesmo diante das falhas e dos pecados do seu povo. Então vamos entender um pouco esse salmo, dividindo ele em pequenos blocos, seguindo uma estrutura que o salmista quis passar para nós. Então nós temos no verso 1 a 5 uma doxologia de louvor e gratidão. O salmo começa com aquela expressão, aleluia, essa expressão universal que diz, louvai ao Senhor. É um convite para louvar ao Senhor, que é bom e tem amor eterno. O salmista expressa o desejo de ser lembrado por Deus e de se alegrar com a salvação do seu povo. Nos versículos 6 a 46, um bloco maior, e nós vamos dividir em subblocos, temos aí a confissão da infidelidade de Israel. Dividido da seguinte forma, dos versículos 7 a 39, nós temos aqui a lista dos pecados desde a saída do Egito até a terra prometida. O texto relembra as rebeliões no Mar Vermelho, no deserto, a idolatria do bezerro de ouro e as desobediências que levaram à rejeição da terra prometida. Isso nos mostra que o povo esqueceu os feitos do Senhor. Está lá nos versículos 6 a 13. E nós temos aí o reconhecimento das falhas humanas, a consequência da rebeldia, a idolatria, a murmuração e a desobediência, que vai até o versículo 33. E ainda nesse bloco, nesses subblocos, os versículos 34 a 46, nós temos os pecados agora já na terra prometida. A narrativa descreve a mistura de Israel com as nações pagãs, a corrupção e a idolatria que levaram à queda de Israel. Então, pecados no deserto e agora pecados na terra prometida. Infidelidade, murmuração, rebeldia. É isso que se repete com frequência, que se repetiu com frequência na vida do povo de Israel. E que tem se repetido com frequência na vida de muitos que se declaram servos de Deus. Nos versículos 44 a 46, terminando esse bloco, nós temos aí a misericórdia de Deus. Mesmo assim, com todo esse ciclo de falha do povo, o Senhor ouviu o clamor do seu povo. Foi uma súplica por salvação e libertação. E temos aí nos versículos 47 a 48, essa oração final. Clama por um novo ato salvador de Deus, pedindo que o povo seja restaurado para que possa louvar o nome do Senhor. Olhando para esse salmo maravilhoso, mas ao mesmo tempo que nos torna até deprimidos por ver essa situação caótica do povo de Israel, esse ciclo de murmuração, infidelidade, desobediência, idolatria e rebelião. Quais são as lições práticas desse salmo para a nossa vida hoje? Primeiramente, é reconhecer as nossas falhas diante de Deus. Todos nós estamos sujeitos às falhas, mas quando elas acontecem, nós temos que reconhecer e confessar. E não omitir e seguir em frente como muitos fazem, como o povo de Israel quis fazer e se deu mal. Outra lição é valorizar a graça que nos alcança mesmo em nossas fraquezas. Mesmo com as nossas fraquezas, com as nossas debilidades, com as nossas rebeliões e infidelidade, o Senhor continua fiel e a sua graça está sempre disposta a nos alcançar. Outra lição que aprendemos aqui é viver em gratidão
e obediência constante ao Senhor. Então eu convido você a orar. E se tem alguma coisa que tem incomodado sua vida, esse ciclo de falha, de desobediência, de afastamento, de frieza espiritual, confesse. Peça arrependimento e seja grato para o Senhor. Vamos orar? Pai bondoso, eu oro diante desse salmo que nos conta essa história verídica e, de certa forma, comovente, triste, por ver aquele povo teu que foi alvo da tua misericórdia, dos teus milagres constantes, por diversas vezes murmurando, se rebelando e demonstrando infidelidade e idolatria. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos uma lição maravilhosa, que o teu amor, a tua graça, estava sempre dispostos a perdoar esse povo e a dar uma nova oportunidade de um recomeço. E eu oro agora pelos teus servos que estão assistindo esse devocional, aqueles que estão passando por situações também, ó Deus, de desistir da fé, de serem infiéis à tua graça, de se afastarem de ti, do teu amor. Entra com providência, que a tua graça os alcance, que o teu Santo Espírito incomode eles para que retornem ao primeiro amor e para que se sintam perdoados e para que recomecem um novo ciclo de relacionamento contigo. Como eu sempre oro, eu continuo orando, pedindo que o Senhor supra as necessidades, todas elas, do teu povo. Entra com cura, entra com libertação, com livramento, entra defendendo a causa dos teus servos que estão parados lá no Tribunal de Justiça. Ó Deus, faz com que isso seja revisto, os teus servos ganhem essa causa para que louve o teu nome. Mais uma vez, que o bálsamo do teu Santo Espírito seja derramado na vida de cada um deles, para que ele experimente a graça, a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Eu te peço isso, Senhor, agradecido em nome de Jesus. Amém. Que bom, né, participarmos desse momento maravilhoso e principalmente agora diante dessa paisagem maravilhosa, com essa chuvinha caindo, né? Mas se esse devocional falou ao seu coração, não guarde para você. Compartilhe com seus amigos, com seus parentes, né? Não esqueça também de assistir até o final e de deixar sua curtida, o seu like. Faça um comentário que eu terei o enorme prazer em responder. O meu desejo é que esse canal cada vez mais cresça. Por isso é fundamental que, se você não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para receber as nossas notificações, pois temos devocionais, mensagens, sermões, palestra, todos os dias. Esse canal é para te alimentar espiritualmente. Que Deus te abençoe grandemente e que você tenha um dia maravilhoso. Obrigado por fazer parte desse grupo seleto de seguidores desse canal. Amém.